Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um encontro no Divina Luz, onde a nossa preleção de hoje vai ser mais um dos capítulos do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, onde nós estaremos falando sobre o capítulo 62, Parentela. E antes de comentar, a gente vai ler um trecho do Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, no versículo 3, que diz o seguinte: E disse-lhe, sai de tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-se à terra que eu te mostrar. Então, muitas vezes, nós que estamos procurando o caminho de Jesus, que já procuramos, sair da nossa terra, essa terra que ele quis dizer, é não só o local físico que nós estamos, mas também a nossa mudança de comportamento, a nossa mudança de vida quando a gente procura seguir a Jesus. E muitas vezes, dentro do núcleo familiar, a gente acaba tendo muita restrição. Muitas vezes a gente gostaria de ter o apoio nessa nova jornada que procuramos iniciar, mas muitas vezes não encontramos dentro da nossa família o apoio para continuarmos seguindo o caminho de Jesus. E muitas vezes a gente precisa entender o porquê disso, porque que muitas vezes os nossos familiares que deveriam nos apoiar, muitas vezes não nos apoiam da maneira que deveriam, Quando nós encarnamos dentro de um determinado núcleo familiar, nós nem sempre encarnamos com espíritos ao qual tivemos boas convivências em outras vidas passadas. Muitas vezes estamos dentro do núcleo familiar para resgatar alguns débitos que temos com os nossos familiares, por conta de erros que devemos ter cometido ou que eles cometeram para conosco em vida passada. E nesse momento, Deus nos coloca todos juntos dentro de um núcleo familiar para que possamos, como o próprio Jesus nos indica, para que a gente possa seguir o caminho. Então, muitas vezes a gente acaba confundindo o termo parentela com a família. Quando aqui nós temos esse termo usado, parentela, ele quer dizer que nós ainda estamos dentro de um núcleo onde ainda a gente não consegue se entender verdadeiramente como uma família. Porque uma família, ela procura seguir ali os ensinamentos de Jesus, o amor ao próximo, a caridade, o perdão, a fé. E muitas vezes a gente não encontra isso no núcleo ao qual nós estamos convivendo. E daí a dificuldade desses nossos companheiros nos auxiliarem para que possamos iniciar a nossa jornada e prosseguir. Mas aqui a leitura é bem clara, onde ele fala: sai da tua terra e sai da tua parentela, sai dessa tua zona de conforto, sai desse caminho que não está te levando a lugar nenhum. E mesmo a gente sabendo que a gente precisa estar ali presente dentro do lar, mas é quando a gente segue os ensinamentos do Mestre Jesus que a gente acaba tendo mais força para lidar com esses desafios que a gente tem dentro do nosso grupo familiar. Para que a gente possa sair, de como ele coloca ali, de uma parentela e transformar isso em uma família. Porque quando a gente segue os ensinamentos de Jesus, a gente começa a se aproximar da família verdadeira, que é Jesus. E conforme nós vamos mudando os nossos comportamentos, os nossos atos, nós vamos nos melhorando.
E com isso nós vamos começando a nos entender melhor com os nossos familiares. Os nossos familiares vão compreendendo que esse caminho que nós estamos seguindo é um caminho bom. E ali aos poucos eles vão parar de nos cobrar tanto. E muitas vezes aquele que cobrava, né, porque a gente estava indo muito, né, que a gente não deveria ir tanto, que a gente deveria ficar mais em casa, muitas vezes ele começa a falar: hoje você vai? Hoje você vai no centro? Hoje você vai na igreja? Porque ele percebe a transformação. E não é nem um, nem dois, nem três casos que nós já, né, vivemos aqui nos nossos núcleos religiosos, aonde a gente vê que aquele familiar que ora criticava, né, você já vai para lá, você já vai deixar sua casa, você já vai deixar sua família, ele acaba vendo que aquilo é muito bom e ele acaba também seguindo o mesmo caminho, né? Então, nós temos que servir de modelo, nós temos que servir de exemplo para os nossos familiares. E muitas vezes dói deixar a família para ir acompanhar os ensinamentos de Jesus. Mas isso é necessário, isso é preciso. Porque somente quando a gente estiver forte espiritualmente é que a gente vai conseguir auxiliar a nossa família de uma forma plena. E aí eu deixo esse convite, né, para que a gente reflita um pouco mais. Será que o núcleo ao qual estou vivendo é uma parentela ou é um grupo familiar? Se for uma parentela, eu tenho que continuar trabalhando, eu tenho que continuar seguindo esses ensinamentos de Jesus para transformar este grupo em uma família. Que assim seja, tenham todos uma boa semana. Graças a Deus.